Opa, boa noite, na verdade, pra vocês. Hoje é sexta-feira, vocês estão vendo esse vídeo na sexta-feira mesmo, é o dia que eu tô gravando. Pra mim já é sábado, pra mim já são 10 para as 3 da manhã do sábado, né? Mas pra vocês é sexta. Aí, né, enfim, eu vou mandar esse vídeo aqui daqui a pouco, o Lucas vai postar, mas é porque eu tô torrando a cabeça. Por quê? Porque a gente não refuta Platão sem torrar a cabeça por horas. Eu estou aqui há 3, 4 horas torrando a cabeça. Eu consegui refutar uma coisinha bem específica com o próprio Platão, usando ele contra ele, né? Porque refutar Platão só tem como usar ele contra ele, né, amigo? O cara falou de tudo. Mas enfim, vamos lá. Refutando Platão em relação à literatura. Não vou falar sobre censura, da censura dele. Não é isso que eu falo, não. Também não vou falar dessas coisas, não. Entendeu? Vou falar de outra coisa. Falar da base, algo mais profundo, mais fundamental. Vamos lá. O Platão, ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer que a mímese é isso aqui, ó. Mímese é imitação, mas ele vai definir como que se dá essa imitação, porque ele fala o seguinte, ó. Existem três tipos de poetas, três tipos de poesia, três tipos de autores de obra de arte. Ah, ah, o tipo de obra de arte que ele tolera na na polis, que ele acha que deve ser tolerada, deve ser na verdade, deve ser vangloriada mesmo, é a poesia ditirâmbica, é a literatura ditirâmbica, a literatura é, que não tem imitação. Como assim? É uma literatura em que o autor ele não finge falar em nome de alguém. Ele não tenta imitar essa pessoa através de sua aparência ou de sua voz, né, da modulação de sua voz. A poesia mista é o que mistura essas duas coisas, né? E a outra coisa que eu ainda não falei, né, meio idiota da minha parte, que é justamente a mímese, que é o autor, né, ou algum cúmplice do autor, né, atores no caso, o autor ou os atores é, imitarem alguém ficcional ou não ficcional, né, imitar essa pessoa através de sua aparência ou de sua voz, da modulação de sua voz, né? Como se, imagina que eu tento imitar o Lucas, né? Tipo, eu tento. Imagina que eu tentei vestir uma roupa tipo a dele, cortei, tirei o bigode, deixei só a barba aqui embaixo, cortei um pouquinho o cabelo aqui em cima para ficar bem, bem calvinho, sabe? Cortei aqui meus cachos e falo tipo, é o que, rapaz? Mas é o que, rapaz? O que é isso? Ô, Panda, não, aqui você viajou, Panda. Aqui você viajou. Ele fala mais ou menos assim, né? Então, essa modulação de voz, um, um travestir da minha aparência para parecer com ele, isso é mímese. Mímese é isso, né, para Platão. Nem sei porque eu estou mostrando o quadro, porque eu já estou explicando tudo que eu ia escrever. Não vou escrever mais nada, mas enfim, vou deixar assim porque eu estou com preguiça de virar a mesa. Embora tenha rodinhas. Mas enfim, vamos lá. Porque são quase 3 da manhã, gente. Estou cansado, mas eu vou continuar aqui. É, Então ele está dizendo que mimes é isso, né? E aqui, para provar isso, né, eu não tenho texto em grego, mas eu fui eu peguei na internet texto em grego para ver se era isso mesmo, é isso mesmo, né? Eu traduzi ele no Google Tradutor e deu suficientemente o que está aqui. Vou mostrar para vocês, ó. É do livro 3 da o livro 3 da República. Livro ou capítulo, né? Você pode contar como 10 capítulos ou 10 livros, mas enfim, é o livro 3 da República, em que ele diz para o interlocutor dele e fala o seguinte: ora, se conformar si mesmo a um outro, seja pela voz, seja pela aparência externa, é imitar aquele a quem a gente se conforma, não é? E o outro fala, sem dúvida. E eles trabalham com isso, né? Então, fazer isso é mimesis. A palavra aqui, imitar é isso mesmo, né? Seria mimetai, é uma variação de mimesis, mas é isso, né? Mimesis é isso, é esse ato, né? Esse ato de imitar pela modulação da voz ou pela modulação da aparência, né? É imitar alguém, é falar como se fosse alguém, travestir a própria voz, travestir a própria aparência externa, né? Se bem que para mim, me parece que a aparência externa é um pleonasmo, mas enfim, né? Imitar a aparência externa. Só que aí tem um problema, amigo, porque ele tá falando do poeta, né? Ele tá falando da pessoa que escreve. E na escrita você não tem imitação.
pensa o seguinte, ó. Digamos que o Lucas, ele vira e fala assim, fala, é, Panda, é, fala assim, Panda, eu disse uma coisa linda pra minha esposa. Eu falo, o que que você disse? Aí ele fala, cara, não tem como mandar áudio agora, mas vou escrever pra você. Aí ele escreve pra mim o que que ele disse pra esposa dele. Aí ele escreve, sei lá, isso aqui. Ele escreve, ele escreveu pra mim o que ele disse pra esposa dele. Aí eu falo, que show, maneiro isso aí. Aí eu vi isso aqui e eu decorei, porque é fácil. É fácil, sabe? Eu vi isso aqui, show, beleza. Aí alguém me pergunta com o que que eu tava falando. E aí eu, né, sei lá, alguém me manda mensagem. No momento que eu tô meio apressado, se alguém manda mensagem, fala, opa, te vi online. Você tá ocupado? Eu falo, não, tava conversando. Conversando com quem? Com um amigo meu, Lucas. Eu falo, conversando o quê? Conversando assim, errado, ele disse, né, que disse algo bonito pra esposa dele, enfim, até me escreveu. Falou, aí a pessoa fala, pô, mas ele te escreveu o quê? Aí eu vou lá e me escrever isso aqui, ó. E eu escrevo exatamente a mesma coisa. Segundo as definições do Platão, tá? Segundo o que ele mesmo fala que é mimesis. Se eu fosse, para eu poder mimetizar isso aqui, eu teria que imitar, né, pela voz ou pela aparência ou com ambos, o Lucas, não é? É isso. Ou seja, eu ia pegar o que o Lucas falou, sabe, ia mandar um áudio, ia ligar para a pessoa, algo assim, e ia falar, ele disse isso aqui, ó, blá 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 blá, blá, tentando imitar ele, né? Pode ser que a imitação fosse muito boa ou muito ruim, mas seria uma imitação. Vai falar assim, ele me disse XYZ, né? Ele me disse, tipo, eu falar, tipo, sabe, por exemplo, se o que ele falou para a esposa dele foi, é, queria eu ter olhos de lua para destilar a minha luz na noite dos teus cabelos. Ó, que bonito. Acabei de inventar isso. Literalmente, acabei de inventar isso. Beleza. E aí eu viro pra pessoa e falo assim, mando um áudio ou ligo pra pessoa e falo: "Ah, cara", e aí ele disse assim pra, ele me contou que ele disse pra mulher dele que ele disse assim, ó: "Queria eu ter olhos de lua para destilar a minha luz na noite dos teus cabelos". Isso é mímese. Não seria mímese se eu falasse: "Ah, ele disse pra mulher dele que ele queria ter olhos de lua para destilar a luz dele na noite dos cabelos dela". Isso não é mímese, porque eu estou contando indiretamente, eu estou dizendo o que ele disse. Mesmo que seja cada palavra, eu não estou imitando ele, estou dizendo o que ele disse, simplesmente isso. No caso, o que o Platão diz que é mímese é eu imitá-lo, é eu falar. E ele diz o seguinte, ó, e eu imito. Eu não preciso falar, e ele diz o seguinte. Eu posso simplesmente imitar. Eu só fiz aqui pra vocês pra ficar mais explícito, tá? Se eu falar assim, ele tá falando com a mulher dele, papapá, aí é normal que na fala a gente vai falar assim, né? Mas você vê no teatro o ator ele só fala as falas, né? Ele só tá falando direto as falas. Ele não faz tipo assim. Aí, gente, o meu personagem disse. E aí ele fala a fala do personagem. Aí vem outro ator e fala. E aí, gente, o meu personagem respondeu. Aí ele vai lá e responde. Não é assim que funciona, né? Mas vocês entenderam, né? No teatro adapta-se, não fala tipo, e aí o meu personagem disse, e aí vem o que fala depois, né? Beleza. Só que na escrita isso não existe. Não existe isso na escrita, é o texto. O que eu falei, o que o Lucas me escreveu aqui e o que eu escrevi aqui, não precisa nem copiar a mensagem. Eu posso escrever a mensagem. Se eu decorei ela e escrever a mesma coisa, é exato. E o Platão, num outro diálogo, que não é esse aqui, não é o livro 3 da República, no diálogo do Crátilo, que é onde ele fala sobre linguagem, ele diz, o próprio Platão diz, o Sócrates no caso, o Sócrates diz que, ou se você quiser, né, o Platão através do Sócrates, né, ele diz que o toda imitação é imperfeita. Porque uma imitação perfeita, né, uma imitação, uma mímese perfeita não é uma mímese, é a mesma coisa. Se eu conseguisse reproduzir exatamente a mesma aparência que o Lucas e a mesma voz que o Lucas, eu não estou imitando, eu estou apresentando. Eu estou repetindo, uma repetição, não uma imitação. Se eu fosse um metamorfo, se eu fosse um doppelganger assim, ou a vampira do X-Men, ou qualquer
personagem ficcional metamorfo, se eu tivesse esses superpoderes na vida real, e eu me transformasse assim, tudo fisicamente igualzinho ao Lucas. Igualzinho assim, saca? E aí eu consigo falar com a voz dele, com os trejeitos dele, certinho, com a aparência exata dele. Isso não é uma imitação, isso é uma repetição, segundo o próprio Platão no Crátilo. Segundo ele mesmo, segundo Sócrates, no caso, né? Ou seja, tem um problema. Porque se na escrita eu consigo fazer uma repetição perfeita, é uma repetição, por isso que é perfeito, né? É uma repetição perfeita também é um pleonasmo, né? Enfim, se eu consigo fazer uma repetição, se eu consigo fazer uma mímese perfeita, que aí deixa de ser mímese e vira repetição, não existe mímese na escrita. Ou seja, a teoria do Platão de que toda a arte, né, ela repousa sobre a mímese, né? No caso, a arte diegética não, perdão, eu confundi a palavra, perdão. É, a arte, o ditirambo, né? Ele não repousa exatamente sobre a mímese, né? Ele não. Mas enfim, ele diferencia outras duas. Diz que a mista, que é, por exemplo, a do Homero, né? O Homero, por exemplo, na Odisseia, vai ter até um certo canto, do primeiro canto até, eu acho que até o quinto, é o narrador falando. No caso, o Platão diria que é o Homero falando. E aí do sexto canto para frente, se não me engano é o sexto, tá, gente? Eu posso estar errando aqui. Mas do sexto canto para frente, algo assim, é o Odisseu narrando. Só que aí o Platão vai dizer que é o Homero fingindo ser o Odisseu que está narrando. É o Homero narrando, fingindo que é o Odisseu. Só que o próprio Platão define que a imitação é pela voz. É pela voz ou pela aparência. O texto que o Homero escreveu não tem voz. Vocês estão ouvindo alguma coisa aqui? Eu posso escrever aqui, tipo, vou escrever algo de verdade aqui, tá? Vou escrever, botar palavras mesmo aqui, né? É, vou botar aqui, ó, olhos de lua. Olhos de lua. Meio feia a minha letra, mas tudo bem. Olhos de lua. Eu vou ficar quietinho, tá? Eu quero que vocês contem até 10. A gente vai contar até, vocês vão contar até 10 na cabeça de vocês. E vocês vão me dizer. Vocês não vão me dizer. Vocês vão, sei lá, estalar os dedos quando vocês ouvirem esse texto falar com vocês. Não é o que eu disse, tá? Não é a voz interior de vocês. É o texto. Eu quero que vocês ouçam isso aqui. Como se tivesse alguém do lado de vocês. Como se tivesse alguém aqui no vídeo. Alguém além de mim, tipo um fantasma, falando isso aqui. Vamos lá, ó. Começando agora. E aí, foi? Vocês ouviram? Não, né? Só texto. Vocês conseguiram ler, né? Várias vezes. Vocês podem ouvir eu falando. Olhos de lua, né? Mas não teve voz. Tem aparência? Tem alguém se vestindo? Não tem. Né? Não tem nada disso. Ou seja, a base da dicotomia que o Platão faz, né? A distância, a diferença que ele faz, a diferenciação, o, a desferição, o distanciamento que ele faz entre a poesia ditirâmbica, aí tem a poesia mista, que é a do Homero, e a poesia mimética, que é o teatro, tragédia, por exemplo, né? Tragédia, comédia, enfim, ela é inexistente. Só não existe. Essa mudança toda é inexistente. Por quê? Porque se eu estou escrevendo, porque se na linguagem, se na escrita, eu consigo passar exatamente o que foi dito, ou o que foi escrito, claro que eu não consigo passar a voz da pessoa, mas enfim, eu consigo passar as palavras exatas que foram ditas ou escritas, então é perfeitamente isso. E se eu estou falando de um personagem ficcional, porque se for tipo de uma pessoa histórica, tipo alguém que existiu ou que ainda existe, né, que está vivo, né, eu estou repetindo as palavras dessa pessoa através da escrita. É uma repetição na escrita, não é a mímese, porque a mímese tem que ter voz ou aparência, lembra? Não tem voz e aparência, aqui é só escrita. Não tô falando nada. Vocês ouviram eu falando ali, quando eu botei olhos de Lucas, vocês ouviram o texto falando com vocês? Vocês ouviram a minha voz falando com vocês? Caralho, a bateria vai acabar. Peraí. Eita, rapaz, peraí. Só um instante. Meu Deus do céu. Vou ter que encerrar o vídeo correndo. Espero que vocês tenham entendido. Enfim, a questão, só para encerrar aqui logo, é o seguinte, ó. É, Quando a gente está falando de personagem ficcional, não existe a transcrição. É a própria criação.
né? Se eu pego o que o Lucas falou e eu transcrevo, ou sei lá, o que o Napoleão falou e eu transcrevo exatamente o que ele disse, ou algo assim, né? Eu estou. Não é nem uma imitação. Não é imitação, é uma transcrição perfeita, é uma transcrição. É uma repetição. Agora, se eu estou escrevendo alguma coisa de alguém que nunca existiu, que não existe, nunca existiu, é repetição do que, amigo? Porque não é mímese, não é imitação. E já definiu isso, já mostrou que não é imitação. E não é repetição. É o que? É criação. É concretização. É constituição do próprio discurso. E é por isso que o Platão está errado em relação à literatura, está fundamentalmente errado em relação à literatura. Ele e o Aristóteles, mas enfim, o Aristóteles deixa para outra hora. E é até mais fácil explicar se já tendo visto os vídeos. Valeu, até mais. Amanhã tem live. Romeu e Julieta. Compareçam. Até mais, valeu.